Estamos aqui de volta no segundo bloco do programa Momento Jurídico com o Dr. Felipe Ribeiro, falando um pouco de direito tributário e especificamente sobre a restituição do ICMS que vem integrado na fatura da conta de energia elétrica. Fique atento porque agora a gente vai esclarecer um pouco das questões práticas de como fazer para você pleitear essa restituição, quem tem direito, em que justiça eu tenho que entrar, a quem eu devo recorrer, quem é que me deve esse valor a restituir. E como os tribunais estão entendendo essa questão do pagamento, se é feito por precatório ou não, se eu posso entrar no juizado especial ou não. Então vamos conversar com o Dr. Felipe mais uma vez. Dr. Felipe, vamos falar um pouquinho agora. A gente viu que o consumidor final, que é a pessoa que paga a conta de energia elétrica, ela pode pedir a restituição do ICMS calculado com base na tarifa de distribuição e na tarifa de transmissão. Agora eu quero saber do senhor o seguinte: como é que funciona? Em que justiça eu tenho que entrar? Eu entro contra a concessionária na empresa e como é que funciona isso? A concessionária, quem é que recebe esse dinheiro de ICMS? Pois bem, Salviano, como se trata de um tributo estadual, a justiça competente para apreciar a matéria é a justiça estadual. E aí entra um aspecto muito importante. Com o advento dos juizados da Fazenda Pública, nas causas de valor de até 60 salários mínimos, em que figure microempresa e empresa de pequeno porte, obrigatoriamente será adotado esse rito, o que é excelente, já que se trata de um rito onde há isenção de custas, não há pagamento de custas processuais, como sabemos. Muitas pessoas se confundem em relação à legitimidade. Eu acredito que até abordei isso, pois a concessionária não deve figurar no polo passivo da ação, já que ela apenas retém o imposto e repassa para o Estado. Quem deve figurar no polo é o Estado, no caso de Sergipe, né, aqui local. E em relação a esse procedimento do juizado da Fazenda Pública, se se tratar de uma empresa de médio ou grande porte, não será possível ir por esse caminho por questões subjetivas. A lei só dá esse benefício do procedimento do juizado para as micro e EPPs, né, empresas de pequeno porte. Se for média empresa ou grande, independente do valor, ainda que seja abaixo de 60 salários, obrigatoriamente vai ter que ir pelo procedimento comum. E aí há o pagamento de custas processuais, a taxa judiciária. E no caso as pessoas físicas, consumidores finais, elas podem entrar no juizado? Sim, é possível. Aí existe um sublimite, né, de 20 salários para a pessoa ajuizar essa ação sem a necessidade de um advogado. Se ultrapassar os 20 salários, aí obrigatoriamente se faz a presença do advogado. E, por exemplo, empresas que o principal insumo da sua atividade econômica seja a energia elétrica. Eu tenho uma empresa que paga contas de 100 mil, 120 mil reais por mês. Como é que funciona isso? Elas também podem entrar, mas aí teriam que ir para a justiça comum estadual? É assim que funciona? Exatamente. Ultrapassando os 60 salários, obrigatoriamente vai ter que ir pelo procedimento comum, ainda que seja empresa de pequeno porte. Em relação a isso, muitas pessoas se atêm apenas à recuperação do pago indevido, da restituição do valor pago indevidamente. Mas o maior ganho que o contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, tem, não é do retroativo. Doutor Felipe, então me explica um pouquinho a questão das empresas que têm uma conta, por exemplo, que o principal insumo da atividade econômica é a energia elétrica, uma usina. Paga 160, 200 mil reais de conta de energia. Como é que funciona nessas empresas maiores? O que é que elas devem fazer? Nessa situação, o direito em si, ele permanece o mesmo, não há que se alterar. Onde há a mesma razão, se aplica o mesmo direito. Porém, não será possível adotar o procedimento do juizado da Fazenda Pública que há a isenção de custas. A diferença é que a empresa terá que ir pelo procedimento comum, onde há recolhimento de custas processuais. E, no demais, é tudo questão processual. O mérito é a mesma situação. Existem algumas diferenças em relação aos recursos cabíveis, ao tempo do processo, né? No procedimento comum, a Fazenda Pública tem prazo em dobro. É possível que você recorra até o STJ. No juizado, existem algumas diferenças na parte recursal. Mas, no mérito, a discussão é exatamente a mesma. Muda apenas o procedimento, porque o procedimento do juizado só se aplica às micro e pequenas empresas de pequeno porte, e aos contribuintes pessoas físicas. Se for uma empresa
de médio ou grande porte, ou cujo valor da causa ultrapasse os 60 salários mínimos, não será possível adotar esse procedimento do juizado da Fazenda Pública. E me fala uma coisa, doutor, a gente conseguiu esclarecer praticamente todas as questões que envolvem a cobrança desse ICMS calculado de forma a maior, né, para o consumidor. E como é que funciona a situação futura, já que essa situação de restituição eu entendi, mas a situação a partir de agora, o consumidor vai continuar recebendo as faturas cobrando aquele ICMS com aquela base de cálculo maior ou não? Excelente. A gente tem a tendência de focar apenas na recuperação do retroativo pago ao maior, né? Na restituição daquele que foi pago ao maior. Acontece que, em verdade, o maior benefício que o contribuinte, seja a pessoa física ou jurídica, tem é ajustar a fatura da energia, a cobrança do tributo na energia após o trânsito julgado do processo. Em outras palavras, finalizado o processo, após o trânsito julgado, a concessionária será comunicada da decisão e, na qualidade de responsável tributária, vai ter que cumprir a ordem judicial de que não inclua, na base do ICMS, os encargos de distribuição e transmissão. E aí, para a concessionária, ela já está legitimada porque ela está cumprindo a ordem judicial. Ela não tem como escapar disso, né? Entendi. Só para o telespectador entender um pouco, o trânsito julgado, então, é quando encerraram todas as vias recursais no processo. Isso. E eu não posso mais ter nenhum tipo de medida e aquele processo se encerra com caráter de definitividade. Isso, a caráter de definitividade, quando não há mais possibilidade de interposição de recursos, de discussão, de qualquer discussão, né? Ainda dentro da conta de energia elétrica, a gente viu que tem a discriminação, que a discriminação é um dever das concessionárias de energia, que cobram do consumidor a tarifa, e vem a discriminação dos tributos. Existem reflexos dessas cobranças também em outros tributos? Como é que funciona isso? Sim, exatamente a questão da PIS/COFINS, né? A PIS/COFINS, por lei, é necessário que se inclua o ICMS na base da PIS/COFINS. Em outras palavras, o ICMS compõe a base de cálculo da PIS/COFINS, que são tributos federais. E aí o que é que acontece? Inclusive, muitos contribuintes têm questionado a não incidência do ICMS na base da PIS/COFINS. Independente da não incidência do ICMS na base do PIS/COFINS, independente dessa discussão, que é uma outra questão, se você consegue uma tutela na Justiça Estadual que declara indevida a cobrança do ICMS daquele período, isso daí vai refletir na base da PIS/COFINS, porque aquele valor que você pagou compôs a base da PIS/COFINS. E aí, como se tratam de tributos federais, também existe a possibilidade de ir pelo caminho dos juizados federais, né? Entendi. Então, veja, do ponto de vista processual, os tribunais estão entendendo, ainda na conta de energia, na restituição de ICMS e na mudança da situação ex-nunc, né, daqui para frente, como é que os tribunais estão entendendo? Favorável ao consumidor final, favorável às concessionárias, favorável aos estados que cobram? Como é que... Hoje a gente não encontra, eu particularmente nas pesquisas que eu fiz, eu não encontrei sequer um voto favorável à Fazenda Pública, ao Estado. Todos os votos, e vale dizer, do Superior Tribunal de Justiça, que é soberano na matéria infraconstitucional, eu não encontrei um voto contrário. Todos os votos encontrados foram favoráveis aos contribuintes, autorizando essa exclusão, e que equivale a aproximadamente entre 18% a 20% do valor global do imposto. Então, assim, é um valor considerável, né? A gente viu, telespectadores, que é um tema bem interessante, conseguimos esclarecer algumas dúvidas. Você que tem uma conta de energia, você deve analisar se você está sendo cobrado a mais ou a menos do que você deveria pagar. Esse foi mais um programa Momento Jurídico pela Via Mídia TV, com os agradecimentos ao Dr. Felipe Ribeiro pela sua contribuição aqui, falando de direito tributário, ele que é secretário da Comissão de Estudos Tributários da OAB Sergipe. E até mais um próximo Momento Jurídico pela Via Mídia TV, canal 26 da NET, viamídia.tv.br ou pelos aplicativos de telefone celular. Obrigado e até a próxima.